eu sou o Teacher Delvia Fox e você do nono ano vai dar um passeio comigo na história da língua inglesa hoje. Então a gente já vai começar com a primeira reflexão. Olha aí na sua tela. Do you know how many countries have English as an official language? Você sabe quantos países o inglês é a língua oficial? Você tem aí 3 seconds to think. 3 minutos aí para pensar, 3 segundos, né? Então, vamos ver aí no mapa, alguns grafados em verde. Eu vou mostrar para vocês alguns dos países onde a língua inglesa é a língua oficial. A gente tem aí, ó, United States of America, lá em cima, Canadá, o Canadá, se a gente chegar mais para baixo, ó, Austrália e muito mais que a gente vai ver aí no nosso passeio histórico. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, tem aí, ó, Language and Culture, linguagem e cultura. A nossa reflexão vai ser a gente fazer essa fusão e entender como é que se deu o processo histórico, a construção, a evolução, os dialetos, as variações linguísticas e muito mais. Então, segue comigo na próxima tela. Aí você pode conferir que tem assim a relationship between language and culture, a relação entre língua e cultura. Focando na tela, nós temos 4 points, 4 pontos importantes. No primeiro que aparece aí tem Culture defines language and the language shapes culture. A cultura define a língua e a língua define a cultura. Se a gente pensar, inclusive, nesse ponto que é muito importante, a gente vai entender que não se fala inglês ou qualquer outra língua como 500 anos atrás. Dando continuidade no segundo ponto, a gente tem aí Language is a symbol in cultural and personal identity. Linguagem é um símbolo cultural e de identidade pessoal, né? Então, quando a gente encontra alguns acentos, alguns modos de falar, a gente já pode basicamente identificar de que local, de que país aquela variação ela é pertencente. No terceiro ponto, a gente tem, ó, cultural groups have a different worldviews based on their own cultural shared experience. Então, os grupos culturais têm diferentes pontos de vista que se baseiam na própria cultura e na maneira como eles partilham essas experiências. Claro, né? A cultura tem vários elementos e quando a gente manifesta o nosso falar, esses elementos também podem aparecer como foco da nossa identidade. E o último ponto, a gente tem aí, language is the medium through which individuals transmit culture from generation to generation. Então, a linguagem é um ponto médio entre os indivíduos que transmitem também de geração em geração. Percebam que a linguagem ela tem todo o seu aspecto social e um dos pontos mais importantes, além dela ser simbólica, ela muda e evolui com o tempo, e é isso que a gente vai ver aí na passagem. Nessa historical line, nessa linha histórica, a gente tem 3 tipos de inglês até os dias de hoje. No primeiro, a gente tem aí, olha, a data do Old English. Dentro desses processos históricos dos anglo-saxões e muito mais, a língua inglesa é falada com uma variação muito distinta. No Middle English, que seria o inglês médio, por isso que ele está aí no meio, você pode perceber que seriam esses dialetos trocados nos processos de conquistas de território. Então, é nesse processo que também a variação vai começar a pegar corpo around the world, ao redor do mundo. E o Modern English, que é o inglês moderno até os dias de hoje, é o seu processo de estruturação e tentativa de unificar a língua, fazendo com que ela seja o mais homogênea e objetiva possível. Dentro disso, se a gente pegar alguma coisa para ler desses 3 tempos, vocês vão notar muita diferença. Então, olha só como é que se deu então aí na tela o processo de expansão do inglês
enquanto linguagem. Eu destaquei 2 pontos importantes para a gente pensar aí, né? Began, que ela começou, e o colonization process. Em resumo, ela começa com esse processo de colonização dentro da Revolução Industrial, que ela inicia aí na Grã-Bretanha, mas também vai aí embaixo, ó, many countries in the Americas, Asia, Africa and Oceania. Ele vai para a América de uma maneira geral, né, central e muito mais, Ásia, África e Oceania. Que a gente tem que entender que esse processo de expansão foi devido ao processo de colonização e se espalhou no mundo inteiro. E o que faz hoje também o reflexo do inglês como língua franca. Bora lá. Então, olha só, English language in North and Central America, América do Norte e na América Central, dentro como é que se deu nessa influência da língua inglesa. Eu separei aí no topo algumas palavras-chave para a gente se basear, né? Ela vai começar na América Central, por causa também dessa colonização dos Estados Unidos. Então, o que é que o texto basicamente diz para a gente? Tem assim, ó, English language started to spread by the North and Central America due to the United States colonization. Ele vai começar aí a se espalhar no Norte e na América Central por causa do processo de colonização dos Estados Unidos. It became the official language in Canada and in some countries from the Caribbean island with variation according to the historical process. É interessante pensar aí, ó, historical process, que é o processo histórico. Então, ele vai se tornar uma linguagem oficial no Canadá e alguns países também, pegando aí as ilhas caribenhas, né, com variações de acordo com o seu processo histórico vivido por aquela região em um tempo específico. Então, lembrando, vai começar por causa do processo de colonização e as variações elas vão serem adquiridas conforme o processo histórico daquela região, daquele local. Então, como é que então acontece a língua inglesa and Canada? No Canadá, tem aí destaque em vermelho, né, em red. Então tem assim, ó, because of the proximity and origins, Canada English is very similar to the American. Por causa dessa proximidade de território, o inglês no Canadá se aproxima muito do inglês americano. Então tem aí, né? However, there are characteristics that mark the accent, and Canadian people refuse themselves that their English language is similar to the American one. O que é que isso quer dizer, Delvia? Então, quer dizer que muitos canadenses que têm esse acento aí, eles se recusam a dizer que o falar deles parece com ou é semelhante a um inglês americano, como a gente coloca aí, né? Como os britânicos falam que tem essa proximidade com o inglês e vice-versa. E isso também cria um pouco, que é bem interessante, a identidade desses falares nesses processos de território, né? Bem interessante. Veja, o Canadá é uma região perto dos Estados Unidos, mas os canadenses se recusam a dizer que o falar deles se parece com os americanos. Isso é bem curioso quando a gente trata de cultura. E olha só aí como é que se deu então o processo de chegada da língua inglesa no Caribe. Eu destaquei ali um ponto lá em cima, o slavery, que é a escravidão, e foi através desse processo de imigração e de sequestro mesmo dos povos negros que se deu esse choque cultural e, obviamente, nasceu essa variação do inglês. Então, no texto diz assim, ó, many slaves from different tribes and cultures, muitos escravos de diferentes tribos, na verdade, diferentes culturas, with different languages, com linguagens diferentes, were brought to the USA over the Caribbean Sea, foram trazidos, sequestrados para os Estados Unidos, sequestrou, né, e levou aí para o Caribe pelo mar, né? Então tem assim,
By this contact among English language and African language created new language. Então, essa fusão do africano, da linguagem africana com o inglês, surgiu uma nova variação de língua inglesa que tinha aí em destaque chamada de Pidgin and Creole, a linguagem Pidgin and Creole. E aí mais abaixo a gente tem But even so, the standard English from England was very influenced by the strong English presence in politics. E mais apesar de tudo, o inglês vindo da Inglaterra foi muito influente nesse processo e ele se mantém mais estável até hoje também por causa da sua influência política. Então vamos seguindo nesse processo histórico aí, né? No Caribe, lá em cima eu destaquei, tem full of varieties. Tem muitas variedades de língua inglesa e são destacados para a gente entender aí 3 points, 3 pontos, né? Tem assim, né? So, então, the English language spoken in the Caribbean, o inglês falado no Caribe, thereby is full of varieties which reflects the political, historical, and cultural differences of the region. Essas variedades, essas variações e grandes variedades, elas são refeitos, né, das questões políticas, históricas e culturais das diferentes regiões. Então, tem um destaque aí de preto, mais abaixo, o established, in 3 ways, elas foram estabelecidas nesses 3 pontos. First point, primeiro ponto, as official languages in Jamaica, Belize and Bahamas, como uma linguagem oficial na Jamaica, Belize, Bahamas e Virgin Islands, Cayman Island and others, e algumas outras ilhas, né? Ilhas Caimã também. Second point, as Creoles of English based in Honduras, algumas variações de crioulos, aí de inglês crioulo em Honduras. E third point, terceiro ponto, special status em Porto Rico, um status especial em Porto Rico. Então, nesse processo de escravidão, obviamente nasceu essa fusão dos americanos com os ingleses, criando essas variações que nós já percebemos por causa de todo esse contexto político, histórico, cultural dessas regiões. O outro ponto é como é que ficou então o inglês na África, no continente aí africano. Destaquei 2 pontos também, na verdade 3. Huge impact, um grande impacto, colonização, and imposition language, e a imposição dessa linguagem. Foram esses aí os aspectos mais marcantes que fizeram com que o inglês fosse também lá fazer parte do continente africano. Então, nosso texto diz assim, né? English presence of a huge impact in Africa is in South Africa. A presença do inglês tem um grande impacto na África e também na África do Sul. The first settlers came in South Africa in the region of Cape Town in 1822. Então tem assim, né? Os primeiros colonizadores da África do Sul, eles vieram aí dessa região chamada de Cape Town, né? Em 1822. Então, por isso, tem aí, ó, the English language became the official language. O inglês se tornou a linguagem oficial, né? A língua oficial on the region, and one of the purpose was to impose that language. E um dos grandes propósitos era impor a língua, né? O seu idioma para a população africana. Então, veja que é uma forma de imposição. E aí, o segundo ponto, né? Part of the population is bilingual. Parte dessa população, ela é bilíngue, né? Porque também dentro dessa variação, eles conseguem falar aí o que tem destacado, né? O Afrikaner, que é o africano. Então, eles conseguem falar 2 idiomas. Vê que legal. Então, a gente vai aí, ó, para a Oceania já correndo. Veja só quantos espaços a língua inglesa saiu ocupando nesse seu processo. Tem aí Australia and New Zealand, Austrália e Nova Zelândia.
Então, no final do século XVIII, a gente já viu o colonization, com a colonização inglesa, veio também para a Oceania, fazendo parte, então, da Austrália e da Nova Zelândia, ocupando também esses espaços. Então, tem alguns pontos aí que é interessante a gente destacar, né? O autor chamado Chris Tall, ele afirma que na Nova Zelândia tem assim, né? Affirm that New Zealand's social story differs from Australia. Que a Nova Zelândia, a sua história ela é totalmente diferente da história da Austrália em 3 aspectos, né? First, o primeiro ponto, concerns about linguistic consequences, tem as consequências linguísticas, because according to the author, porque de acordo com o autor, New Zealanders show more sympathy by English customs. Os neozelandeses, eles têm mais simpatias com os costumes ingleses. Beside os values and institutions, né? Dentro aí dos valores e instituições. And they show in their accents a clear British influence. E mostram no seu sotaque, né, nos seus dialetos, uma influência britânica muito evidente. Então, tem esses aspectos aí de diferenciação. Um outro ponto, secondly, né, segundo ponto, tem a questão dos australianos, tem assim, né, olha só o que está destacado, national identity. Os australianos, eles têm a sua identidade nacional. That's which mark difference among us and for the last. Que em algumas regiões aí, eles obviamente marcam, têm os seus acentos diferentes. Se vocês olharem para a imagem, vocês vão perceber que a gente tem um registro de uma identidade indígena, chamado aí do Maori People, povo Maori. E com essa influência cultural, obviamente, os neozelandeses, eles também vão ter parte de sua população com este choque linguístico para, obviamente, lidar com a língua inglesa e com a própria cultura. Então vejam que interessante, né? A própria Nova Zelândia também tem uma influência de outras culturas aí diretamente no seu falar. Agora a gente vai lá para cima, né? A gente vai lá para a Ásia. O continente asiático tem aí alguns inputs, né? Algumas provocações que fazem que a gente reflita como é que o inglês chegou nesses espaços. Então tem assim, né? English in Asia is the result of a specific kind of non-settled colony. O inglês chegou na Ásia como uma espécie de colonização não colonizadora, digamos assim, né? Por algumas instâncias de países como Índia ou Paquistão, da Índia e do Paquistão também. E aí eles fazem alguns contratos com esses colonizadores, e esses contratos eles permeiam alguns países como tem aí, né? United States, Canada ou Austrália, com esses países que tem aí. Em destaque, em azul, nós temos English in Asia is often the result of different historical inputs. O inglês no continente asiático, ele é justamente o resultado dessas influências históricas diferentes, né? Então tem mais continuando na penúltima linha, British English in South Asia but American English in the Philippines. Veja, no sul da Ásia, o sul asiático, você fala o inglês britânico. Mais abaixo aí, em outra região, nas Filipinas, você fala o inglês americano. Então vale o destaque que o inglês na Ásia é resultado dessas diferentes influências históricas. Então, passando um pouquinho aí, só para reforçar, o inglês na Ásia tem diferentes cenários, diferentes formas de ocorrência, e aí ele ocorre também como segunda linguagem, dependendo da competência dos seus nativos, como tem aí o registro de Singapura. E aí o nosso destaque são motivados por essas mudanças e fatores socioculturais. Olha só, é bem interessante esse World Standard English, que aparece um pouquinho da quantidade de variações e de espaços que o inglês ocupou nesse nosso processo histórico.
né? Então, se você parar para ver aí, você vai ter o continente africano, o continente asiático, Nova Zelândia e todas as variações possíveis. Isso quer dizer que o inglês ele vai atravessando as nossas fronteiras de conhecimento. Para registrar aí um ponto importante, a gente tem aí, ó, the Old English colonies became independent. Apesar de algumas colônias inglesas se tornarem dependentes, né? Mais abaixo a gente tem que dentro desse contexto, o inglês ele se torna a língua oficial de alguns países, como USA, próprios Estados Unidos, Canadá, Great Britain, Grã-Bretanha, Ireland, Austrália, New Zealand e outros países que a gente tem por aí também, que na nossa aula não cabe todos. Mas olha só como é curioso esse mapa que ilustra um pouco disso, né? O que está aí de dark blue, que é o azul mais escuro, é o país, ou são os países, na verdade, que o inglês é a primeira língua, a língua oficial, e o light blue, que é o azul mais clarinho, é o país onde, apesar de ser a linguagem oficial, ela não é necessariamente a primeira, mas se fala. Então, observando um pouquinho esse mapa, a gente já tira a quantidade de espaços que o inglês, enquanto língua e dentro desses processos históricos, culturais e sociais, fizeram parte e ainda fazem parte do mundo de hoje, né? Então, tem assim outro ponto, né? English language as a native language. O inglês como um inglês nativo, né? O que seria essa língua nativa, né? Native language and or official language is a language officially spoken by citizens. É uma língua nativa que ela é falada necessariamente por cidadãos e também é usada por questões de formalidades, como tem aí, ó, government, o próprio governo, schools, as escolas e outros espaços formalizados, por isso que é chamado de língua nativa. E aí tem English language as a second language. O inglês, então, como a segunda linguagem. A person's second language, ou L2, is not a native language, como tem aí destacado, né? Não é uma pessoa nativa, but it learned later. A pessoa aprende essa língua depois por alguma razão, por alguma função, seja no seu país ou seja também para poder travel around the world, viajar ao redor do mundo, né? Apesar então, como tem esse informe, dela ser implementada na Grã-Bretanha, a emergência dos Estados Unidos, por causa de sua potência do século XXI, ela se consolida também como o que a gente chama de Globish, que é o inglês enquanto língua global. Então, olha só o que a gente tem aí, esse globo, ele ilustra um pouco do que eu acabei de falar. Então, por que a língua inglesa, ela se torna essa língua global? Porque geralmente aí ela desenvolve ou develops a special role that is recognized in each country. Ela desenvolve um grande papel e é reconhecida a sua importância em vários outros países. Por isso que o inglês hoje é o que a gente pode chamar também de Globish. É o inglês para todo o globo. E claro, os pontos que a gente tem aí, né? A language become international due to the power of its people, the political and the military. A língua ela se torna também importante por causa da sua influência política e militar, né? Então, a língua ela tem a sua potência, a sua capacidade de spread, se espalhar around the world, né? Primeiro ponto que a gente vai resumir, né? Due to colonization, processo de colonização. Second, the industrial revolution, revolução industrial. E claro, a internet na década de 90, que ela vai ajudar a consolidar o inglês como essa linguagem global. Então, o destaque que a gente tem aí, o most powerful technological instrument. Ela é um dos instrumentos potentes para a socialização desse processo da língua inglesa.
Agora a gente vai ver um desafio bem rápido para ver se você conseguiu aprender um pouquinho como a língua inglesa ela adentrou aí nos países e que países seriam esses. Então a nossa pergunta é: o inglês é falado como primeira língua em letra A, Estados Unidos, Portugal, Brasil, África do Sul, Índia, Paquistão. Letra B, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Canadá, Irlanda, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul e vários outros países do Caribe. E letra C, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Argentina, Espanha e Itália. Se você escolheu letra B, obviamente você acertou. Eu espero que esse passeio na construção histórica da língua inglesa tenha te ajudado a entender os processos de variação, de mudança e, claro, a importância que a língua inglesa tem nos dias de hoje e, claro, a influência da internet no seu processo de contribuição dessa expansão. Eu sou Gabi Fox e a gente se vê na próxima aula. Bye, bye!